São Paulo, apóstolo, foi um escritor do cristianismo primitivo. 13 epístolas do Novo Testamento são atribuídas a ele. Foi o maior propagador do cristianismo depois de Cristo. Antes de se converter ao cristianismo, era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém, quando teve uma visão de Jesus envolto numa luz incandescente, e desde então começou suas pregações do cristianismo. São Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia. Era judeu e cidadão romano. Perseguidor das primeiras comunidades cristãs, foi conivente com o assassinato do protomarte Estevão. Quando perseguia os cristãos a caminho de Damasco, teve uma visão de Jesus envolto em uma luz incandescente que o cegou durante 3 dias. Desde então converteu-se e começou a pregar o cristianismo viajando pelo mundo, pregando o evangelho de Jesus Cristo e o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. A conversão de São Paulo é uma das mais importantes da história da Igreja. Mostra o poder da divina graça capaz de transformar Saulo, perseguidor da Igreja, no apóstolo Paulo, por excelência, que tem a iniciativa da evangelização dos pagãos. Ele próprio confessa por diversas vezes que foi perseguidor implacável das primeiras comunidades cristãs. Por causa disso, atribuiu a si mesmo o título de o menor entre os apóstolos e ainda de indigno de ser chamado apóstolo. Mas Deus, que conhecia a sua retidão, tornou-o testemunha da morte de Santo Estevão, sendo descrita nos Atos dos Apóstolos. A visão de Estevão, apontando para os céus abertos e Cristo, aí reinando, domina a vida toda de Paulo, o grande missionário do cristianismo. Percorreu a Ásia Menor, atravessou todo o Mediterrâneo em 4 ou 5 viagens. Elaborou uma teologia cristã e, ao lado dos evangelistas, suas epístolas são fontes de todo o pensamento, vida e místicas cristãs. Além das grandes e contínuas viagens apostólicas e das prisões e sofrimentos por que passou, deve-se a ele, que se autodenomina servo de Cristo, a revelação da mensagem do Salvador, ou seja, as 3 epístolas ou cartas. Elas formam como que a teologia do Novo Testamento exposta por um apóstolo. São Paulo apóstolo sofreu martírio em Roma. O ano é incerto, mas deve ter ocorrido entre 64 e 67. 2 festas litúrgicas foram criadas em homenagem a São Paulo. A primeira, em 25 de janeiro, foi instituída na Gália, no século VIII, para lembrar a conversão do apóstolo, e entrou no calendário romano no final do século X. A segunda, lembrando seu martírio, a 29 de junho, juntamente com o do apóstolo São Pedro, foi inserida no Santoral, livro dos santos da Igreja Católica, muito antes da festa do Natal, e havia desde o século IX o costume de celebrar neste dia 3 missas. A primeira na Basílica de São Pedro no Vaticano, a segunda na Basílica de São Paulo fora dos muros e a terceira nas catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos 2 apóstolos tiveram de ser escondidas por algum tempo para subtraí-las à profanação. Há um eco deste costume no fato de que, além da missa do dia, é previsto um formulário para a missa vespertina da vigília. Depois da Virgem Maria, são precisamente os apóstolos Pedro e Paulo, juntamente com São João Batista, os santos comemorados mais frequentemente e com maior solenidade no ano litúrgico. Por muito tempo se pensou que 29 de junho fosse o dia em que, no ano 67, Pedro na colina vaticana e Paulo na localidade agora denominada Três Fontes, testemunharam sua fidelidade a Cristo com o derramamento do sangue. Na verdade, embora o fato do martírio seja um dado histórico incontestável, e está além disso provado que aconteceu em Roma durante a perseguição de Nero, é incerto não só o dia, mas até o ano da morte dos 2 apóstolos. Enquanto para São Paulo existe uma certa concordância entre testemunhas antigas, indicando o ano de 67, para São Pedro há muitas discordâncias, e os estudos parecem preferir agora o ano de 64, ano em que, como atesta também o historiador pagão Tácito, uma enorme multidão de cristãos
pereceu na perseguição que se seguiu o incêndio de Roma. Parece também que a festa do dia 29 de junho tenha sido a cristianização de uma celebração pagã que exaltava as figuras de Rômulo e Reno, os dois mitos fundadores da cidade eterna. São Pedro e São Paulo, de fato, embora não tenham sido os primeiros a trazer a fé a Roma, foram realmente os fundadores da Roma cristã. O antigo hino litúrgico definia-os como os pais de Roma. São Paulo apóstolo, rogai por nós.